Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre Era Vargas e populismo. Então, estamos aqui na terceira série estudando algumas características da história política do Brasil, questões relacionadas ao Estado, ao poder e à política. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse período específico da Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e a Era do Populismo, né, que vai de 1945 até 64. O populismo está relacionado à emergência da Era Vargas, que se iniciou em 1930 com a Revolução. E aí a gente vai ver um pouquinho desse período, né? Um período está diretamente relacionado ao outro. E na imagem aqui, por exemplo, nós temos o Getúlio Vargas tomando o poder que seria do Júlio Prestes. Ali, anteriormente, vinha a República Velha, né? Antes do período da Era Vargas. E vamos ter algumas mudanças com o Getúlio Vargas e esse golpe de Estado. Qual que é o contexto, né, os antecedentes da Revolução de 30? A Aliança Liberal foi uma junção de forças oligárquicas dissidentes que se opuseram ao candidato oficial do governo, Júlio Prestes. Era uma composição política dos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Então a gente tinha aqui um confronto político, um conflito. Essa aliança liberal, né, se uniu para acabar com aquela política do café com leite. São Paulo estava ali, os líderes paulistas estavam no poder há algum tempo e a aliança liberal queria mudanças. Então vamos colocar como candidato Getúlio Vargas, que é do Rio Grande do Sul, mas ele não vence. Então eles acabam tomando esse poder em 1930. A dinâmica oligárquica deveria registrar a sucessão do presidente paulista Washington Luiz por uma oligarquia de outro estado. No entanto, Washington Luiz indicou seu correligionário Júlio Prestes, membro do Partido Republicano Paulista, para sucedê-lo, o que irritou os demais estados. Então, os estados não gostaram que a próxima indicação continuou sendo um líder paulista. E aí houve essa revolta política. Mesmo com a derrota eleitoral da Aliança Liberal registrada em março, os movimentos contestatórios se intensificaram no decorrer de 1930, o que resultou na eclosão da Revolução ocorrida em outubro. Então, em outubro, temos aí a Revolução, resultado da aliança entre tenentes e oligárquicas dissidentes. A Revolução de 1930 foi vitoriosa e depôs o presidente Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a chefia de governo provisório. Então, o governo Vargas vai ser dividido em 3 fases. Essa primeira vai ser o governo provisório e nós vamos ter algumas características de mudança na nossa política. E aí nós vamos ter, pensem nesse fato que a gente consegue observar, que foi um governo tomado de uma forma diferente, né, que ele começa em 3 de novembro e não em 1º de janeiro. Então nós vamos ter algumas mudanças aqui. Os anos 30 representaram muitas mudanças, como na estrutura política, na modernização econômica e na busca de uma identidade nacional. É aqui que a gente vai se tornar o país do samba, do futebol. Eles tentam criar essas características do que é o Brasil. Bom, fora disso, nós vamos ter mais 2 fases do Getúlio Vargas, né, o governo constitucional e depois o período da Era Vargas, o Estado Novo. E depois nós vamos para o Estado populista. O governo dele se encerra em 45 e nós vamos ter algumas mudanças aqui no governo. Vamos de novo ter uma democracia, ter eleições, mas que não vão ter uma característica de governo popular, com ampliação dos direitos e com a participação do povo, mas sim com características populistas, em que as lideranças são carismáticas e mantêm seu governo através de estruturas sociais de dominação. Então a gente vai ter um período aqui de governantes com nomes conhecidos, Juscelino Kubitschek, o governo Dutra, o próprio Getúlio Vargas vai ser eleito e essas características de governo mantêm ao período da Era Vargas. O populismo entra em colapso, então, com o golpe de 64 e nós vamos entrar para uma nova era política no Brasil. É isso, nesse vídeo nós falamos sobre Era Vargas e populismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.